Saúde, paz e bons ventos para você. Eu sou Paulo Hasek, seu psicólogo de plantão nessa quarentena, endoidecendo e enlouquecendo para que você não se endoideça e não se enlouqueça e faça uma loucura de fazer uma loucura. Pois bem, estou aqui hoje e quero falar com vocês um pouco sobre dor. Sempre lembrando, né, diante da situação que nós estamos vivendo, a crise que o mundo tem passado, esse caos epidêmico, isso gera diferentes sensações, emoções, abala as estruturas emocional do indivíduo, do ser humano, abala as relações cognitivas, abala as relações subjetivas. Então é importante cuidar da saúde mental, é importante cuidar para que você não caia numa loucura, né? Seja no sentido mais literal possível dessa palavra ou numa loucura mais no sentido popular, né? Mas seja qual for a ideia de loucura para você, fuja dela, fuja, corra, se esconda ao máximo que você puder, né? Não pare na caminhada, sobretudo, e não desista, porque tudo isso vai passar, né? Então, beleza, galera, para falar hoje sobre dor. Bom, primeiro eu quero fazer uma introdução para vocês baseado numa obra que eu li algum tempo atrás, de um autor que eu gosto muito de ler as suas obras e tudo que ele produziu, que é C.S. Lewis. C.S. Lewis tem uma obra chamada Anatomia de uma Dor. Basicamente, né, o conceito central dessa obra é o quê? Ele perde a sua esposa, né, depois de um tratamento longo contra o câncer, e aí ele fica meio assim, no processo de luto, ele fica meio doidão, né, meio 13, meio down. Assim, por quê? Porque ele fica questionando, né, por que que isso foi acontecer e tal. E ele questiona Deus, né? Ele questiona Deus e ele relata que ele passa a falar as coisas mais horrendas para Deus diante do fato de ter levado a sua amada. Ele era um cristão, já faleceu na década de 60, se não me falha a memória. Ele era um cristão, um apologeta, um cara que defendia a Bíblia, né? Defendia os valores cristãos e de forma aguerrida estava sempre ali na linha de frente no combate contra ideias, por exemplo, nazista, né? Ele até tem uma obra chamada Evangelho Puro e Simples, que é do período da Segunda Guerra. Então ele batia de frente contra o nazismo, depois bateu de frente contra Einstein, alguns comentários de Albert Einstein, enfim. Então, assim como o Paul Tillich também faz algumas leituras, né, fazendo alguns apontamentos nos comentários de Einstein, enfim. Então, ele era um cara muito versátil. Para quem não sabe, C.S. Lewis foi quem escreveu as Crônicas de Nárnia. Eu aconselho que você que assistiu o filme leia o livro, é muito mais interessante, é fantástico, uma obra sensacional. Mas enfim, C.S. Lewis ele vai trabalhar nessa obra, Anatomia de uma Dor, a sua angústia, né? O seu sofrimento, aquela dor subjetiva da morte da sua esposa. E para continuar nessa conversa, eu quero definir para vocês aqui o que é dor, né? Segundo o dicionário de língua portuguesa. Então, o dicionário vai dizer que dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável que ocorre em diferentes graus de intensidade, do desconforto leve à agonia, podendo resultar de estimulação do nervo em decorrência de lesão, doença ou distúrbio emocional. Então, galera, dor está basicamente atrelada ao quê? Decorrência de lesão, doenças, distúrbios emocionais. Né? O distúrbio emocional, as duas primeiras, para ser mais exato, lesão e doenças, está no campo do biológico, do orgânico, ou seja, é aquilo que você sente na pele, a navalha que corta a carne, né? Um pé que destronca, um braço que quebra, uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Isso isso é biológico, é do organismo, é da estrutura física, é da matéria. Agora, quando ele passa para distúrbios emocionais, já está tratando de uma questão mais subjetiva, né? E aí é importante fazer uma distinção aqui. Por quê? Porque nem toda dor ela é imbuída de sofrimento.
né? E aqui eu faço uma distinção entre dor e sofrimento, e eu quero também fazer uma ressalva nesse quesito para a gente saber o que é sofrimento, entender, né? Primeiro que o dicionário da língua portuguesa também vai definir sofrimento como uma ação ou processo de sofrer, o que não diz nada de coisa nenhuma, né? Dor e sofrimento, sofrimento e sofrer é as mesmas distintas palavras para o mesmo sentido, né? Ou uma palavra pela metade. Sofrer, tá quase tudo ali é a mesma coisa. Mas uma outra definição que eu acho que é interessante, relevante, vai dizer que uma definição de sofrimento trata-se de uma sensação consciente ou inconsciente que se reflete no padecimento, no esgotamento ou depressão ou na infelicidade. O sofrimento emocional também pode ter correlação com organismos através da sede ou até da perda da consciência. Sofrimento, né, costuma estar associado à dor psicológica. Olha que coisa interessante. Então, o sofrimento costuma estar associado à dor psicológica e o sofrimento é de caráter de sensações consciente ou inconsciente, ou seja, emocional, né? Então, o sofrimento vai por esse viés. Então, como eu ia dizendo, né, fazendo a distinção entre dor e sofrimento, dor está mais no campo do biológico, do orgânico, da matéria, né? A matéria que se definha, que é perecível, a carne, o corpo humano, a estrutura do corpo propriamente dita. Enquanto o sofrimento está mais atrelado à questão subjetiva, emocional, consciente ou inconsciente, mas está no campo aí da psique, né? Então, a dor, ela nem sempre vem munida de sofrimento, né? E aí é muito difícil para as pessoas fazer essa distinção, porque, por exemplo, a pessoa que está com uma dor de estômago, o estômago está doendo, isso é um fato, tá ali, né? A pessoa está lamentando, reclamando que o seu estômago está doendo. Só que essa dor não é um sofrimento. Por mais que use o termo, né? E aqui eu estou usando muito, assim, o conceito da palavra, não estou caindo, ou estou buscando não cair nos dito popular, né? Falar, eu estou sofrendo. Não, você está sentindo dor, é diferente. Agora, o que seria um sofrimento? Sofrimento é como o C.S. Lewis, que perdeu a sua esposa e ele fica ali, né, com um sofrimento na alma, na psique dele, na subjetividade dele. Aí é um sofrimento. Esse sofrimento, ele pode gerar dor, né? Pode gerar dor. Então, nem toda dor gera sofrimento, mas todo sofrimento gera dor. Isso é muito importante definir. Por quê? Porque o sofrimento, muitas vezes, a maioria, né, 99% das vezes, ele se manifesta na subjetividade. Por exemplo, se uma pessoa recebe uma notícia que um ente querido faleceu, tua mãe morreu, pum. Né? Não vou falar da tua mãe, não, porque eu não gosto de falar da mãe de ninguém. Vou falar do meu pai. Meu pai faleceu. Recebo a notícia. Quando eu recebo a notícia, me dá aquela sensação de pavor, o cérebro não processa a informação e rapidamente ele sintomatiza no corpo. Então, assim, seu pai morreu, eu recebo a notícia e eu começo a entrar num desespero, o cérebro não corresponde, eu começo a sentir aonde? No meu corpo. Então, eu começo a sentir falta de ar. E aí eu fico... E aí, né, depois de um período, algumas pessoas mais, menos, né, eu tô dando um exemplo entre milhões de outros, passa a chorar e a sentir uma falta de ar, só que, ó, veja, o ar está aí para todos, né? Todo mundo respira. Só sentimos falta do ar quando ele de fato nos falta, mas quando ele nos falta não é porque ele está faltando de fato, é porque o nosso organismo não está absorvendo como deveria, né? Então parece que o ar está faltando, mas o que está faltando é a dinâmica, né, das estruturas dos ventrículos respiratórios, aí motor, né, do corpo, que não está dando conta de captar um ar que já está ali, que sempre esteve a vida inteira e que nunca faltou, né? Então não é o ar que falta, é o meu organismo que não consegue executar a função que é necessária. Por quê? Porque recebeu uma notícia ruim que desestabilizou a estrutura psíquica não deu conta de corresponder a isso e aí somatizou no corpo.
Isso eu estou dando um exemplo básico, né, simples, que pode acontecer diante de uma notícia dessa. Só que muitas outras pessoas, ou outras pessoas, diferentes pessoas, algumas pessoas, anyway, qualquer pessoa, em linhas gerais, quando pode passar por esse processo também, mas não apenas na questão psíquica, né, enquanto uma notícia ruim, mas pressuponho, né, diante de uma situação de saúde mental. Por exemplo, vamos lá, pegando o contexto aqui do Covid-19 aí. Se você está sofrendo constantemente, né, não pode sair, notícias sendo bombardeado o tempo todo por notícias ruins, não pode sair de casa, não pode comprar, vai faltar comida, vai faltar não sei o que, aí se sai de casa é um monte de gente com, né, distanciamento social, aí alguém que te olha com indiferença, se espirrar no mercado então, vixe, corre o risco de morrer. Se tossir então, pronto, aí o mercado é isolado com você lá dentro, é igual o filme dos Monstros S.A., né? Desce a galerinha de amarelo do teto e te isola e te amarra e te leva para um lugar que talvez sua família nunca mais te ache. Mas essas informações ou essas desinformações, né, excessivas, ela pode gerar uma situação de sofrimento e esse sofrimento se manifestar em algum tipo de dor, né? Pensando aí na soma da psique. Então, qual que é o caminho para se aliviar disso? O caminho, nesse tipo de dor, diante do contexto do Covid-19, né, a maneira que você tem para se respaldar disso é diminuir, né, o número de informação que você absorve, né, xinga o povo do WhatsApp aí, libera, pede para não mandar mais, acha apenas um caminho, né, para você, como fonte de informação, para você receber as notícias ali uma vez por dia e aí vai tentando diminuir, né, desacelerar esses movimentos que geram esse sofrimento que vai corresponder a algum tipo de dor. Agora, né, isso eu estou dando um exemplo dentro do contexto do atual, da situação pandêmica que estamos passando, processo de pandemia. Mas, pois bem, se você passa, né, ou se você tem passado por um processo, uma situação correspondente a um nível de saúde mental, né, uma depressão, uma síndrome do pânico, ou que gerou doenças psicossomáticas, se você tem passado por esse tipo de dor subjetiva da alma, né, que está mais atrelada aí ao sofrimento exatamente, né, e você não está dando conta, procure uma ajuda de um especialista, procura alguém para conversar, procura um psicólogo, procura um psicanalista, um psiquiatra, mas não fique sozinho, não se isole, não se isole, esqueci a palavra, eu ia falar não se isola, não se isole, não se esconda, né, diante da situação, diante da adversidade. Não pare na caminhada, não desista e não deixe que nada venha roubar, usurpar a sua paz, a sua conduta, a sua inspiração para viver, né? Então, isso é muito importante. Se você percebe alguém que está do seu lado, próximo a você, que está passando por esse processo também, ajude essa pessoa, né? Ajude essa pessoa. Não deixe ela desanimar, não deixe ela parar, né? Ofereça ajuda, ofereça soluções. É, busque sempre caminhos adequados para que para que, para que a pessoa nessa situação tenha um respaldo, né? Seja a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, sempre, né? Olhe com motivação, olhe com expectativa, mantenha a atenção, mantenha os olhos sempre vidados, os ouvidos bem abertos, os olhos bem abertos também. Eu ia usar outra palavra em algum lugar para ouvido ou para olho, mas foi tudo no mesmo viés aí. Para quê? Para poder ajudar essas pessoas, né? Para não deixar essas pessoas se perder na sua dor, se perder no seu sofrimento e, consequentemente, vir aí em último estágio até tirar a própria vida. Outra coisa que eu gostaria de falar, eu estou procurando aqui,
Só para dar uma referência mais exata, a respeito de como identificar, né? Como identificar alguém que está passando por um processo de tristeza, de sofrimento. Galera, está nítido, olha no rosto da pessoa, né? Eu estou procurando aqui um texto, eu tinha até guardado ele ontem, mas deve ter perdido aqui para algum lugar. Em Provérbios, se não me falha a memória, Provérbios 15, diz que o coração alegre formoseia o rosto. Olha que coisa interessante. O coração alegre, eu estou pesquisando aqui. O coração alegre formoseia o rosto. Olha, falei Provérbios 15. Provérbios 15, 13. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha aí, together, junto. Você olhar para uma pessoa, para perceber que a pessoa não está bem, não precisa de muita coisa, é só olhar no rosto. O semblante caído, uma posição cabisbaixa, né? O rosto, pessoal, denuncia, né? Na área da ciência aí, humanas, nós temos aí um termo em inglês, eu não sei como, acho que quer dizer, peraí, em inglês é body language, quer dizer linguagem do corpo. O corpo ele fala, né? A linguagem ela não é só oral, mas ela é expressão facial, é detalhes, pequenas nuances que correspondem a determinadas coisas que são extremamente relevantes. Então o corpo ele fala. A pessoa quando não está bem é expressivo, é notório no seu rosto, né? Se você percebe que o semblante de alguém está diferente, está entristecido, está caído, está assim, um olhar vazio, se aproxima dessa pessoa, conversa, dá uma palavra amiga, uma palavra de incentivo. Eu sei que no período aí do viroide aí que a gente está vivendo, o pessoal está pregando muito afastamento social, né? Isso aí vai gerar outros problemas, principalmente a nível de saúde mental, né? A fobia social, por exemplo, que eu penso que isso vai ser gigantesco quando esse processo passar. Muita gente vai estar nesse quadro patológico de fobia social, mas você que me assiste, você que me ouve, tem a oportunidade de fazer diferente. Então, por mais que tenha todo um controle, todo um rigor, toda uma determinação aí de afastamento, né, por conta desse vírus. Pessoal, eu acho ridículo esse negócio, porque o vírus ele não respeita a porta, ele não respeita a cor, ele não respeita a distância, ele não sabe, eu não sei qual é a distância aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eles pedem para manter a distância de 6 square feet, seria assim, uma distância de 3 metros, digamos assim. Não, perdão, 1,5 m, mais ou menos. Eu nunca aprendi direito essas paradas de metragem aqui dos Estados Unidos. É o único país do mundo que é diferente. Não sei pra que isso, mas enfim. Mas é coisa de 6 square feet, é coisa de 1,5 m mais ou menos, pra você ter ideia. Eles pedem pra manter a distância, né, de um pro outro. Só que por mais que eu mantenha a distância de 6 pés, 6 square feet, o vírus não respeita. E se a pessoa da minha frente ou a pessoa que está atrás de mim estiver virada, o vírus vai estar no mesmo ambiente que eu e o risco é iminente. Eu posso me contaminar também e ter esse vírus, e passar a ter esse problema de saúde. Então, qual que é a expectativa? É que nesse processo você perceba o outro, perceba a pessoa numa situação dessa e não tenha medo do vírus, né? Mas abrace, não deixe a pessoa cair na angústia dessa, cair em um sofrimento, em uma dor emocional desse tipo, né? E depois o caminho de volta é muito mais difícil e muito mais longo e, consequentemente, alguns não conseguem voltar, infelizmente, tá bom? Essa é a minha palavra. Dor é algo natural, faz parte da vida, só que também a vida não é vivida apenas de dor, né? Nós temos outros momentos que compõem a vida. E aí lembre dessa palavra, exerça a sua espiritualidade,
O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Não deixe ninguém do seu lado de espírito abatido. Mas não manda a pessoa embora não, não expulsa não. Mas traz a pessoa para si, abraça, trata com amor, com carinho, que tudo vai dar certo. Valeu, fico por aqui, saúde e paz, até a próxima. Um beijo no baço, no pulmão, no fígado e no coração. Valeu, galera, até a próxima.